Boa noite, queridos ouvintes e internautas, principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras, aqui pela Exclusiva FM ou pela internet. Estamos aqui reclusos, mas atuantes. E é claro, eu nunca estou sozinho. Ao do meu lado aqui, do meu ladinho aqui no monitor, você já o conhece. Ele não é a Mama Brusqueta, mas é o meu querido amigo Marcelo Brancati. Boa noite. Boa noite, doutor Fábio Sorola. Boa noite ao nosso convidado, à nossa audiência, sempre crescente, a audiência VIP que nós temos aqui. E hoje, mais do que nunca, vamos ter um programa incrível sobre um tema palpitante, seu Fábio Sorola. Um Que no tema que momento, gera. E por falar nesse, um tema que gera dinheiro, né, Marcelo? exatamente, E olha só exatamente. que legal. E o tema de hoje é seguro de crédito. Pode ser importante em momento de crise? Eu acho que ele vem numa boa hora, viu, Marcelo? Nem E, fala, hein? e para isso, quem é o nosso convidado de hoje? Olha, nós temos aqui, seu Fábio, o papa desse assunto, hein? É o Opa! papa, hein? É o Papa, né? Vou te falar que esse é o cara que mais entende desse assunto no Brasil sobre seguro de crédito. E eu praticamente não sei nada sobre seguro de crédito, Fábio. Vou aprender. Vou Então, aprender um então, pouco então hoje. nós estamos juntos nesse barco aí. Então, eu vou aqui só fazer uma introdução da experiência do nosso amigo, Dr. Marcelo Finardi. Muito prazer em recebê-lo aqui, mesmo à distância, né? Nós recebê-lo. Seja bem-vindo, E Marcelo. bem-vindo, Marcelão. E o Marcelo, para vocês terem uma ideia, ele é MBA em financiamento bancário, né? Pós-graduado em Direito Comercial, Logística, Comércio Exterior, graduado em Administração de Empresas. Ele tem 38 anos de experiência em empresas líderes do setor, em multinacionais e nacionais, como a Euler Hermes, a Coface, o que é uma empresa do francesa, né? Especialista em seguro de crédito. E hoje ele vem trazer para nós aqui um pouco dessa visão da importância do seguro de crédito para quem se destina, enfim, no momento onde a inadimplência ela tá em pauta, né? O cenário se desenhando de crise econômica e tudo mais. Então, muito bem-vindo, Marcelo Finardi. Prazer enorme tê-lo conosco, mesmo à distância, mais próximo aqui pela nossa admiração que temos por você, Marcelo. Por favor. Bom, primeiramente aí, meus agradecimentos, Marcelo e Fábio, idealizadores aí desse canal de formação profissional de seguro, que realmente veio para ficar. Semanalmente aí tem várias pesquisas, várias entrevistas com pessoas do mercado e toda semana aí um assunto diferente. Verdade. Que envolve a dinâmica. Isso realmente Obrigado. é muito importante. E aqui me sinto honrado aí com o meu pequeno conhecimento aí poder colaborar com vocês aí nesse dia a dia e principalmente nesse momento aí que nós estamos passando, que realmente não é fácil, né? Então, só para dar uma pequena introdução aqui para a gente montar aqui a nossa live, né? É aquela situação, Covid-19. E agora, empresário? Haverá luz no final do túnel, né? Que é o que está todo mundo passando, né? Então, a gente tem que separar um pouquinho do que é medo e do que é pânico, né? Então, todos nós temos medo de alguma coisa, mas a esperança é que nos move, né? E aí o pânico, na verdade, é que não pode entrar no dia a dia aí e ele realmente esconder aí a nossa visão do que deve ser feito, né? Sim. Então, eu quero fazer aqui uma pequena analogia no momento atual, que eu acho que todos que estão aqui nessa live, todos os corretores, nossos internautas aí, devem ter visto o filme Titanic, né? E o Titanic, eu acho que ele demonstra um pouquinho exatamente o que nós estamos passando hoje. Porque lá você tinha todas as classes sociais, da burguesia até os menos favorecidos. Nos porões do navio você tinha todas as riquezas do mundo, né? E estava tudo lindo, maravilhoso, tudo calmo, até que veio um iceberg, né? E começou a colocar o navio a pique. E naquele momento, vocês podem observar que pela ótica política, social, econômica, cada um buscava seus interesses, né? E toda aquela negociação de quem morre, de quem vive, de quem vai primeiro e assim por diante, que na verdade foi instaurado o pânico, né? Então, quando você tem o pânico sobre aquele evento eminente que vai acontecer, automaticamente você se retrai
e seja o que Deus quiser, né? E é justamente isso que a gente vai debater aqui. Então, fazendo uma analogia com o momento atual, eu acho que é mais ou menos o que nós estamos passando. Não sei se vocês concordam com isso. Sim. O Fábio, ele presenciou o Titanic. É verdade, é verdade. Eu fiz o seguro. Ele ainda era pequeno, era criança, mas ele escapou mesmo. Né? Tranquilo. Eu estava iniciando no ramo. Então, Marcelo, pois não. Conta para nós, então. Só conclui a tua raciocínio. Então, esse assunto seguro de crédito, o que me causa até bastante surpresa, né? Que nos últimos 7 dias nós tivemos 3 eventos e o nosso agora é com o 4º. Então, mostra a importância do assunto e de quem está colocando, né? Semana passada, uma grande corretora chamou seus clientes, né? E explicou as operações. Ontem, o Sicor fez uma live aqui em São Paulo sobre seguro de crédito para todos os corretores, né? Hoje de manhã, uma outra seguradora do mercado também chamou seus corretores, seus parceiros e deu também uma live. E agora a nossa live aqui, completando uma semana aí de mais ou menos 7, 8 dias, com 4 lives em momentos diferentes, em canais diferentes. Então, mostra que o seguro de crédito ele realmente pode ser importante. Então, diante disso, por ele ter um mercado doméstico e a exportação, podemos tratar o assunto de 2 formas? O que vocês acham? Eu acho que primeiro, para a gente colocar a galera na mesma página, você poderia, de uma forma simplificada, para um leigo entender o que, no final das contas, é um seguro de crédito e a quem ele se destina, num primeiro momento, só para ter esse entendimento. Perfeito, excelente. Bom, o que nós temos que levar em consideração? O seguro de crédito é um seguro que trata exclusivamente com pessoas jurídicas. Então, são transações comerciais efetivas que envolvem uma pessoa jurídica que produz ou transforma alguma coisa ou distribui alguma coisa para alguém do outro lado que também está comprando esse insumo ou esse produto final para revender ou para distribuir. Então, desde a cadeia inicial da produção de algo até a cadeia final, que envolve o varejo, vamos dizer assim, quando você vai no supermercado, num grande magazine e compra produtos e serviços, imagina quantas cadeias anteriores a este processo, até chegar ali para o consumidor final, que é a pessoa física, por quantas cadeias passaram. E todas elas, por incrível que pareça, no Brasil, 95% das vendas nacionais de pessoas jurídicas são a prazo. Então, você imagina, um empresário, ele produz, contrai empréstimo, paga a folha de pagamento, paga salários, paga impostos, paga taxa, contrai, aliena seu patrimônio e ele entrega para um terceiro toda a sua produção para receber em 60, 90, 120 dias. Então, você imagina que ele está contraindo tudo de forma antecipada e ele repassa para um cliente, que é o seu cliente da sua carteira, este produto e esse bem para receber no longo prazo ou no médio prazo. Então, o seguro de crédito vem justamente o quê? Para atender esta demanda. Então, automaticamente, quando 40% dos seus ativos, mais ou menos, que é o que tem dentro do balanço de uma empresa, automaticamente é repassado ou está na mão de terceiros. Então, neste momento de Covid, vocês imaginam que todo mundo fez suas entregas, está na mão de terceiros, e agora a gente tem o quê? Uma redução praticamente a 90% do mercado, né? E ainda a gente não sabe quando que isso vai voltar, e aí começa o quê? As discussões se vai pagar, se não vai, se vai prorrogar ou não, ou se poderá haver aí uma quebradeira geral nesse sentido. Então, o risco de crédito cobre o quê? O que a gente chama de mora simples, que é o não pagamento, ou a insolvência das empresas, que é, na verdade, a recuperação judicial ou a falência desse CNPJ, que, para tal, não houve o pagamento das dívidas. Tá. Então, significa dizer o seguinte, a empresa, ela tem... Opa! Pois não? Ela tem uma produção que ela compra matéria-prima financiada em longo prazo, e se ela não tiver receita para cobrir e honrar esses compromissos, o seguro vai fazer isso por ela? É isso, Marcelo?
Então, o que acontece? Nós temos as seguradoras que operam este ramo, são todas multinacionais e de grande porte, e algumas com mais de 100 anos de vida, para vocês terem uma ideia, né? Então, o que elas fazem? Porque os clientes aqui locais, eles podem ter no seu portfólio 1.000 clientes, 2.000 clientes, 30.000 clientes. E cada um tem um tamanho e cada um tem uma forma. Então, automaticamente, o que a seguradora faz? Através de um questionário que é preenchido por este futuro segurado, é feita uma análise dessa carteira em relação ao faturamento que ele tem, ao produto que ele tem, a carteira dele, se ela é pulverizada ou não, se ela é concentrada ou não, e qual é a faixa de limites que esse cliente opera. E aí, normalmente, se usa uma coisa chamada de curva ABC, que é você ter poucos clientes que detêm praticamente 80% do faturamento, médios clientes que, por sua vez, podem ter os outros 20%, e a grande maioria dos clientes que tem só 5% ou 10% do faturamento. Então, a função do seguro é repor as perdas médias e grandes de um segurado. Se não houver um pagamento, então ele faz uma análise, essa análise é extremamente criteriosa, é uma análise internacional, onde vai ver ele sob um aspecto macro, de todo o histórico da empresa, com seus balanços, com suas informações, justamente para poder dizer o quanto que essa empresa vale e se a empresa está exposta ou não, se ela tem ou não a cobertura do seguro. Tá. E o que caracteriza um sinistro? Qual é o fato gerador de um sinistro nesse produto? Perfeito. Como que a gente vai entender? Primeiro, vamos entender o que é uma venda performada coberta pelo seguro. É o que a gente chama de quadrinômio: líquida, certa, exigível e exequível. Então, é o que a gente chama de uma venda perfeita, onde você transferiu a posse para alguém através da emissão de uma nota fiscal, onde você tem o comprovante de entrega e você tem a fatura duplicata ou boleto com um prazo de pagamento, seja ele 10 dias, 30 dias, 120 dias. Então, se você tem esse kit, você já está, vamos dizer assim, elegível ao seguro de crédito. E se não houver o pagamento deste cliente na data acordada, né, você ou pode prorrogar de acordo com as condições da pólice, e se caso você não for prorrogar e já quiser entrar com o sinistro, você vai ter que entrar com um instrumento de protesto, você vai ter que protestar esse cliente. E na hora que você tem esse instrumento de protesto, você tem o kit agora, que é o kit que você vai entrar justamente na seguradora, onde você vai avisar o sinistro dessa venda não coberta. Então, você vai pegar a somatória das faturas não pagas, mais as vincendas, porque se ele não pagou a atual, talvez ele não vá pagar as próximas, né? E aí a seguradora vai abrir o que a gente chama de caracterização de sinistro. Então, a seguradora normalmente tem entre 120 e 150 dias, de acordo com a seguradora e com as condições da pólice, para fazer o que a gente chama de análise desse sinistro, se ele é um sinistro coberto de fato, e também começa o quê? A cobrança administrativa desse processo. Ela vai entender tudo o que está acontecendo, tudo que fez, e ela começa a cobrar esse cliente. Aí ela vai entender por que o cliente não pagou, em que situação que ele está, se dá para fazer alguma forma de pagamento, e tudo que for cobrado neste período, de até 150 dias, já vai indo para o caixa da empresa, para tentar reduzir essa perda, se houver. Então, você tem a possibilidade da seguradora, pelo esforço de venda, e o esforço dela é muito forte, porque ela vai penalizar esse cliente que não está pagando no mundo. Ela tem podemos dizer assim, que ela tem um birô internacional de crédito, né, onde ela vai poder realmente mostrar para o cliente aonde que ele está tomado e o que pode ser feito. Então, é uma cobrança bastante efetiva, né? E tudo que ela puder cobrar vem para o caixa. E aí o que acontece? Quando finalizar esses 150 dias, nós vamos ter o saldo das faturas, que pode ser integral ou parcial, porque se houve êxito ou não. E aí, de acordo com as condições da apólice, a apólice vai honrar normalmente 90% das faturas. Em outras palavras, ele vendeu 1 milhão, não houve o pagamento, foi para o processo de cobrança administrativa, não houve sucesso. Então, ele vai receber
90% ao final de 150 dias, mais 30 dias, que é o processo de trâmite de liquidação, e ele vai receber R$900 mil. Esses R$100 mil de diferença vai entrar o quê? Num processo onde ele vai agora transferir esses direitos para a seguradora, porque a seguradora pagou por esse crédito, né? Então é feita uma cessão de direitos creditórios para a seguradora e ela vai continuar executando esse cliente e, quiçá, no futuro, cobrá-lo, inclusive, esses 100 mil. Né? E aí tem todo um processo de cobrança, alguns custos adicionais, e no final esse cliente ainda poderá receber esse valor ainda no final, se houver sucesso na cobrança da seguradora. Então é uma transferência de créditos para a seguradora na cobrança. Isso é a caracterização de sinistro e o processo. Mas temos que pensar sempre que é uma venda performada, uma venda que foi realmente entregue, foi faturada, tem nota fiscal, tem comprovante de entrega, tem o instrumento de crédito, tem o protesto para caracterizar uma venda perfeita. Ô Marcelo, pegando esse gancho aí que você está explicando, aliás, você está dando uma aula aqui para a gente, viu, Por favor. Finardi? O seguro de crédito na Europa e nos Estados Unidos, ele já é muito mais difundido. Aqui no Brasil ele é relativamente novo, né? Exato. São poucos os corretores que operam nesse mercado. Sem dúvida. E também ele tem um segmento muito específico, porque, pelo que você está me explicando para todos nós aqui, qual seria o cliente ideal que eu possa oferecer esse tipo de seguro? Perfeito. Bom, obviamente que o seguro de crédito realmente nasceu na Europa, né? Isso aí é advento aí depois do pós-guerra, por isso que eu falei que tem por volta aí de 100 anos, né? Porque tem algumas seguradoras mais antigas que operavam crédito também no passado, né? E aí o que acontece? A primeira preocupação foi justamente o quê? Como é que você vai exportar um produto para um país onde você não conhece a língua, você não conhece os costumes, os hábitos, a legislação, né? E principalmente você cobrar alguém do outro lado do mundo, né? Então, a Europa sempre foi muito exportadora. Então, o seguro de crédito veio para justamente dar essa demanda como complexa. E aí o que acontece? Para você analisar crédito, você tem que ter filiais no mundo todo. Então, as exportações brasileiras também são analisadas já há 30, 40, 50 anos. Por quê? Porque a Europa e Estados Unidos já exportavam para o Brasil, né? Então, em 97, foi, na verdade, que começou o seguro de crédito no Brasil. Então, é um seguro bastante novo, né? E ele também foi criado com o conceito de exportação. Foi quando foi criado pelo governo Fernando Henrique, a SBCE, que foi a primeira seguradora chamada Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação. O primeiro conceito foi operar no longo prazo, em operações acima de 2 anos, que é venda de máquinas e equipamentos, e logo após a Coface, que era até pouco tempo atrás uma acionista da SBCE, ela automaticamente ela passou a operar também o mercado doméstico aqui no Brasil. E aí que começou a desenvolver. Então nós temos praticamente hoje meia dúzia de seguradoras, né, que operam esse mercado, todas multinacionais, como eu comentei, e de lá para cá esse mercado vem crescendo. Mas o que chama a atenção é que, dado a característica do nosso mercado, ele ainda é pouco difundido. Para você ter uma ideia, nós não temos mais de 1.000 apólices de seguro de crédito no Brasil, incluindo o mercado doméstico e o mercado de exportação. E aí eu posso dizer que nós temos pelo menos mais 1 milhão de CNPJ. Nós temos no total no Brasil por volta de 21 milhões de CNPJ ativos. Vamos dizer que 6 milhões de CNPJs aí sejam aqueles elegíveis a fazer um seguro de crédito. Mas tem um corte, agora respondendo a sua pergunta, né? As seguradoras gostam, né, até por questão de pulverização, de custo e taxa, elas gostam de quê? De ter pelo menos um volume e um faturamento segurável pulverizado para que você possa diluir esse risco, senão a taxa ela não fica competitiva. Então, o que acontece? Idealmente, para o mercado doméstico, o corte ele começa em 30 milhões de reais ano, entre 20 e 30 milhões. E já na exportação, pelo menos 2, 3 milhões de dólares de exportação para que você possa fazer uma consulta de crédito. Então, automaticamente, você estaria tirando deste mercado pelo menos mais 5 milhões de CNPJs. Sim. Então, nós teríamos o equivalente a 1 milhão de CNPJs que poderiam contratar um seguro de crédito para suas vendas domésticas e a exportação,
até porque nós temos pelo menos aí 27 mil exportadores, né? Então, você também estaria com uma gama muito grande de fazer apólices duplas, porque muitas vezes um exportador também trabalha com o mercado doméstico. Então, ele poderia fazer uma apólice doméstica e uma exportação. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, perfeito. E mesmo tirando esses 5 milhões, você ainda tem um leque enorme para trabalhar. Nós temos 1.000 apólices para 1 milhão de CNPJ. Não precisa dizer qual é o tamanho do mercado, né? Pois é. Ô Marcelo, uma curiosidade. O seguro ele só pode ser aplicado em operações de vendas de produtos, não de serviços? Por exemplo, consigo fazer um seguro de crédito para uma prestação. Vamos dizer que sou uma empresa de consultoria, fatura acima de 10 milhões por ano aí. E eu presto serviço. Existe a possibilidade de um seguro de crédito para isso também? Excelente pergunta, porque tudo aquilo que é produzido e prestado serviço está amparado pelo seguro. Então, tanto um bem, um produto, uma mercadoria, ele está amparado. E qualquer prestação de serviço, como você falou, um serviço de consultoria, um serviço advocatício, um frete, por exemplo, imagina um frete de quantas empresas transportadoras nós temos no Brasil. O frete, ele normalmente é financiado, porque você vai do ponto A para o ponto B e automaticamente você dá para a pessoa que está transportando a mercadoria 30, 60, 90 dias para pagar. Então, automaticamente, isso é um serviço. Por quê? Porque você fez o serviço, você faturou, você tem a nota fiscal, você tem lá o comprovante de que você entregou essa mercadoria e automaticamente você tem o boleto que você gerou. Então, também pode ser feito, né? E também, por exemplo, softwares também pode ser feito, porque é um serviço que você presta. Então, qualquer prestação de serviço que tenha uma massa, né, que tenha um faturamento, tanto no mercado doméstico quanto na exportação, também é elegível a seguro de crédito. Excelente pergunta. Na verdade, muito bom. Eu mencionei no início, porque eu foquei mais a parte do mercado doméstico e tem um pouco mais de produto e serviço. Agora, complementando esse raciocínio, você mencionou no início que o segurado ele precisa protestar o devedor, certo? Sim. Então, significa o seguinte, pegando esse exemplo da consultoria, a empresa prestou serviços, não recebeu, ela Sim. vai ter que protestar o cliente dela, ou seja, o que significa isso? Ela rompeu a relação comercial de forma definitiva com o fornecedor e com o cliente, certo? Exatamente, mas é aquela situação. Na hora que você vai para o protesto, é porque a relação comercial, de alguma forma, não foi mais eloquente. Então, o que acontece? Na hora que o cliente não paga, normalmente você vai fazer o quê? Uma ligação, e muitas vezes essa cobrança foi bancária, ou ela foi descontada por um banco, ou ela foi descontada por uma factory, ou por qualquer agente financeiro do mercado. Então, automaticamente, o quê? Você já instrui, muitas vezes, o banco para fazer isso de forma automática, porque esse recebível ele está atrelado a uma operação financeira de desconto duplicata, por exemplo. Então, você precisa pagar isso, né? Então, você tem duas opções. Ou você deixa isso em carteira, ou você joga isso no banco. Ou você vende esse recebível com ou sem direito de regresso. E aqui também já vale até uma antecipação de uma possível pergunta, que esta apólice de seguro de crédito ela é uma garantia real para os bancos utilizarem ela para alavancar recursos. Por quê? Porque você está tendo uma dupla garantia. Se o cliente não pagar, a seguradora vai pagar. Né? Então, você tem aí um grande benefício para quem tem dificuldade de ter crédito quarto, né? Ou crédito caro, né? E ainda mais nesse momento aí que a gente está vendo as dificuldades de crédito, a apólice ela é um grande mitigador e um grande alavancador de crédito, seja no mercado doméstico ou a exportação. Mas, voltando à sua pergunta, é justamente isso que tem que ser levado em consideração. Perfeito. Tem algum segmento de mercado que o seguro vê? Porque até agora está tudo muito legal, né? A única curiosidade que eu fiquei pela sua explicação é que você colocou um faturamento, suponho que seja anual, você citou de quantos milhões de dólares? Não. Mercado doméstico, entre 20 e 30 milhões de faturamento anual de uma empresa. De reais ou dólar?
de reais. E para o mercado de dólar, por volta de 2 a 3 milhões de dólares. Então, na exportação, o dólar aí, que hoje está quase, né, eu não vi R$ 6. uma cotação aí, uma volta de R$ 6, você vai precisar ter pelo menos uns 20, 22 milhões de reais, né, equivalente em dólar, e aí você vai ter que também ter uma pulverização de países e de importadores. Não adianta Ou você... seja, não é um seguro destinado para pequenas empresas, né? Nem Não. médias empresas. Aí ainda. E existe uma. Então, aí tem uma régua de corte que, talvez, como você descreveu, são poucos CNPJs diante dos 20 e tantos milhões. São poucos que. E existe algum segmento que o seguro não aceita? Quais são os riscos excluídos? Quais são aquelas pequenas linhas do contrato que a gente desconhece? O que não cobre? Quais são os segmentos que as seguradoras descartam? Comenta um pouco sobre isso, por favor. Perfeito. Bom, a gente tem que levar em consideração, né, que o seguro de crédito, tanto doméstico quanto exportação, em temperatura e pressão, ele absorve 100% dos segmentos. Basta que você tenha produtos, serviços para entregar. Então, ele ampara 100%, ele não tem nenhuma exclusão de produtos e serviços. O que tem o quê? São setores eventualmente restritivos ou, né, preocupados com o momento. Então, vamos dizer assim, neste momento atual, até conversando com vocês, qual que é o setor de maior volatilidade e de maior pressão hoje? É comércio. Então, todo o comércio está fechado. Só que ele está com toda a mercadoria que ele pegou, e se ele não está aberto para vender para a pessoa física que somos nós, como é que ele vai pagar essas faturas? Sim. Então, se você hoje for entrar com uma cotação aonde os seus clientes finais são o comércio, é muito provável que você vai ter um limite muito pequeno ou até mesmo uma negativa. Agora, se você vem, por exemplo, com farmacêutico, você vem com químico, você vem com setores de produção de alimentos, de bebidas, né? Ou mesmo na exportação, que era o que eu gostaria de falar, porque se a taxa hoje, Selic, por exemplo, ela está com 3% ao ano, caindo, e o dólar está a 6%, você imagina que se você produzir no Brasil com uma taxa de juro baixa, se você conseguir, e exportar um dólar a 6, quanto que vai ser o seu ganho? Né? Então, você tem essas restrições e essas amarrações de oportunidade. Né? Então, o que acontece? Os setores são restritivos de acordo com os momentos econômicos. Até porque a economia pode estar muito bem e um setor ou outro estar com algum problema de legislação, problema de embargos internacionais. Volta e meia a gente ouve aí a carne que é bloqueada aqui, acolá, e você estava com isso na exportação, você deixa de ter aquela oportunidade. Mas às vezes é momentâneo, né? Então, esses setores, eles estão hoje, na verdade, mais restritivos. Já na exportação é o contrário. Na exportação, o mundo pode estar aberto para N produtos brasileiros e você não ter restrição nenhuma. Então, o momento é que vai definir essa regra do jogo. Perfeito. Tem um outro pontinho rápido aqui, antes também da gente mostrar uma mensagem do nosso parceiro, que eu queria, para não perder, interromper o raciocínio, o processo de contratação e precificação. Quanto que custa, como que é feito o cálculo da cotação? Você já explicou o que se leva em conta, faturamento, carteira, uma série de fatores, mas no final das contas, como que a taxa final, ela é realmente impactante, assim, ou é um seguro barato, considerando a proteção que ele traz? Tá. Bom, o que nós temos que levar em consideração? Que, normalmente, quanto maior o faturamento, mais pulverizado dentro dos setores, né? Início da cadeia e meio antes de chegar ao consumidor final, que seria o varejo, né? Ele vai ter uma taxa extremamente atrativa. Né? Então, nós temos duas diferenças aqui que a gente tem que levar em consideração: o que é mercado doméstico e o que é mercado de exportação. No mercado doméstico, vamos imaginar o seguinte: vamos pegar uma empresa padrão aí de 100 milhões de reais de faturamento ano. Essa empresa, normalmente, ela vai ter o quê? Uma parcela que talvez ela venda à vista,
uma parcela que ela venda financiado, e é muito provável que ela tenha uma pulverização aí por volta aí de 3, 4 mil clientes que ela vende, né? Então, dentro dessa curva ABC, vamos chegar à conclusão ali, dentro dessa análise que a gente vai fazer, que talvez uns 1.000 clientes chegaria aí por volta de 70% desse faturamento. Então, automaticamente, esses 100 milhões já é cortado desse faturamento 30 milhões. E passa a fazer parte do seguro um valor de 70 milhões de reais, aonde vai estar amparado, talvez, no máximo 1.000 clientes, para dar esses 70 milhões aí de acordo com o limite de crédito rotativo, né? Então, dada a característica de setor, dada a característica de volume e pulverização, essa taxa poderá oscilar aí entre 0,25 até 0,45 deste faturamento anual projetado. Entendi. Então, até que não é nada tão... Imaginava que fosse maior. Não, ele é totalmente factível, só que aquela situação, as pessoas, como eu falei, a gente tem no máximo 1.000 apólices. Então, automaticamente, né, você ainda tem muita concentração e quanto maior o número de apólices, mais essas taxas vão se diluir, né? E aí é um percentual sobre esse faturamento, mais ou menos. Nós sabemos que você... Desculpa. Nós sabemos que você você, como especialista do assunto, você tem uma empresa, uma assessoria ou consultoria empresarial. Deixei o site da sua empresa aqui no nosso chat, porque com certeza muitas empresas precisam desse tipo de orientação que você está trazendo para a gente gratuitamente aqui. Com certeza tem um valor imensurável. Fábio, obrigado, viu, Marcelo? Vamos colocar aqui o recado da nossa grande parceira Mega Luz. Isso mesmo, tem um recado super importante dela aí, Marcelo. Tem, então vamos compartilhar rapidinho aqui. A comunicação entre líderes e liderados é um problema cada vez mais grave dentro das empresas. E na medida que isso se torna uma rotina, os resultados dos negócios são muito prejudicados. E o pivô de tudo isso é a falta de assertividade. Ser assertivo não é ir direto ao ponto apenas. É também saber expressar as suas opiniões, pensamentos e vontades de maneira clara, mesmo quando há grandes chances das pessoas rejeitarem ou discordarem do que você diz. E esse assunto não para por aí. O grande risco é que a assertividade costuma andar de mãos dadas com a agressividade. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Por outro lado, quem não tenta ser assertivo é passivo demais. Manter o equilíbrio e abandonar velhas práticas como manipulação, desrespeito e intimidação é tão fundamental quanto ter coragem de expor as suas ideias. E vale lembrar que também tem a sua hora de saber ouvir. E isso é muito mais do que ficar em silêncio. Dar importância para a fala de outra pessoa é o mínimo que você pode fazer para que ela também te dê atenção. Viu que a sua comunicação não tem sido tão eficaz? A boa notícia é que a assertividade é um comportamento e ele pode ser desenvolvido. E se você quiser saber mais, fale com a gente e confira outros conteúdos no nosso site. Até mais! Muito bem, senhor Marcelo Brancati, está aí o recado da Bruna Garcia, da Mega Luz. Perfeito do que ela estava falando, eu prestei muito atenção, Marcelo. E também. A única certeza estável é que tudo vai mudar, né, Marcelo? Como diria um certo cantor, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. É verdade. Né? E eu quero passar outra informação também. Sexta-feira, Marcelo, a Bruna vai fazer uma live, né? A Mega Luz vai fazer uma live pelo Instagram e vai contar com a participação do Ricardo Miller, especialista em seguro de vida, que já teve, inclusive, conosco aqui no programa. E vai ser um bate-papo muito legal, viu? Sexta-feira, dia 15, às 10 horas, pelo Instagram da Mega Luz. E ela trouxe um tema aí, nesse recado breve, né? A Mega Luz como especialista, uma empresa que
desenvolve esses projetos ligados a estratégias de negócio, ele trouxe a questão da comunicação. E a comunicação, né, Fábio, eu acho que é um dos novos paradigmas que vão se estabelecer daqui para frente, num outro formato, porque a gente é prova disso aqui, né? A gente está encontrando um caminho alternativo de se comunicar de uma forma diferente, mas não deixa de ser algo já que faz parte de uma realidade nova. Então, a questão é como daqui para frente tudo isso vai se comportar para negócios, para vendas, né? Já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se trumbica. É verdade. Se trumbica. Marcelo, e a Mega Luz é muito boa. Aproveitando esse momento, vou dar uma passadinha aqui na nossa página, aqui na rede social. Já tem algumas perguntas aqui para o Finardi. Vamos lá. Mas eu quero mandar um abraço aqui para o nosso querido amigo Daniel Bortoleto, da Regula, que está nos acompanhando aqui. A Simone Vettorella está mandando uma boa noite para nós. A Cris Borges também está mandando boa noite. O Marcelo Giral, da União dos Corretores de Seguros. Um grande abraço a todos. E o Daniel colocou o seguinte. Ele colocou assim. Então, produziu, entregou e não recebeu, aciona o seguro de crédito. Bom, o Daniel aí, como um expert aí na parte de sinistro, né, entendeu aí perfeitamente a essência, né? Ele já está vendo, talvez, aí esse setor de seguro de crédito aí como mais uma oportunidade. Daniel, parabéns para você aí, sucesso. A Regula aí realmente é muito forte no mercado, tá crescendo ano a ano aí, a gente torce pelo teu sucesso. Sem dúvida. Se você precisar aí regular sinistro aí de seguro de crédito, você já sabe o caminho, né? Então, é justamente isso. Produziu, vendeu, não recebeu, risco de crédito nele, se tiver coberto pela seguradora, é feito aí toda a parte de sinistro e aí automaticamente é feita a indenização. Aí fica a dica aí, Daniel, para você, hein? Aliás, o sinistro deve ter diminuído agora nesses últimos tempos, né? Pelo que a gente tem visto das seguradoras também. Não de crédito. Não de crédito. Não de crédito, aí aquele negócio. Alguma seguradora acaba apanhando ao longo do ano de acordo com o momento, né? Então agora talvez no bom sentido não apanhar, mas é a função dela, que é repor as perdas, né? E fazer a função dela. Ela recebe prêmio e ela corre risco para isso. Sim. Infelizmente, nós temos um mercado segurador aí de seguro de crédito excelente, da melhor qualidade do mundo, que está aqui no Brasil, vai permanecer no Brasil, isso não tem mais volta, né? Então, é um mercado realmente em franco crescimento. Nós vamos Marcelo, pois não. Eu fico imaginando a dificuldade do chamado underwriting de seguro de crédito, de construir uma proposta no ambiente, obviamente, não generalizando, mas com um jeitinho brasileiro, com caixa 2, caixa 3, emite nota, não emite nota, paga por dentro, paga por fora. A legislação tributária de impostos, uma verdadeira coxa de retalho. Quer dizer, esse cara deve ser praticamente um gênio da lâmpada, porque analisar uma empresa, esse tipo de operação num ambiente mais maduro, é uma situação, mas analisar uma proposta no Brasil, eu acho que deve ser bem difícil. E outra questão também, imagino que todas essas apólices têm resseguro, né? Ou não? Você podia falar um pouco disso? Sem dúvida, né? E, inclusive, você tocou, na verdade, no ponto nevrálgico, porque no seguro de crédito, quem é o risco? São os clientes dos clientes. São os CNPJs que estão de posse da mercadoria, dos serviços e que são os pagadores das dívidas, né? Então, no Brasil, inclusive, a gente tem uma legislação, como você bem colocou, que não é obrigatório uma publicação de balanço. Você tem poucas empresas que publicam balanço. Então, você, tirando aquelas empresas que são de capital aberto em bolsa, que têm aí emissões de debêntures públicas e privadas, que não deve ultrapassar as 700, 800 empresas, essa gama de empresas, e tem uma legislação também que determina que empresas acima de X faturamento, mas aí são aquelas de bilhões, né, que são obrigadas a publicar balanço. Então, no Brasil, para que você tenha uma assertividade de crédito, de análise, não ultrapassa mais de 2, 3 mil empresas.
E tem aquelas também, lógico, que as empresas são multinacionais, então elas acabam publicando, não por uma exigência, mas por questões de regras de operação, e aquelas que realmente, né, os birôs aí conseguem captar, os bancos conseguem captar e assim por diante. Então, realmente, o balanço ele é muito complicado. Então, a análise no Brasil ela é um misto de dados financeiros com um peso muito grande em comportamento de pagamento, para que você possa atribuir. Então, realmente, o underwriting numa seguradora, ele está ali o quê? Vendo uma empresa, e muitas vezes ele não tem balanço para analisar o tamanho dessa empresa. E aí o cliente fala, não, eu quero vender para ele 5 milhões. E ele tem, talvez, informações de 2015, nós estamos em 2020. E aí ele precisa aprovar esses 5 milhões, a caneta, né? Então, isso realmente é uma verdade. As seguradoras são valentes em atribuir esse limite de crédito, sim, e o melhor, além de atribuir esse limite de crédito, eles também fazem um monitoramento 24 horas, porque a qualquer tempo eles estão acessando novas informações, pode entrar aí qualquer sinistro no mundo, né, e aí é captado pela seguradora justamente para fazer uma redução ou entender o que está acontecendo. E aí, automaticamente, esse limite de crédito ele tem que ser bem amparado, né? Então, realmente, eles são aí, mágicos nesse sentido e extremamente corajosos num momento desse, né? E aí, a outra parte da sua pergunta é com relação a resseguro. Sim, todas as seguradoras de crédito possuem regras e contratos de resseguro. E aí, o que acontece? O lado positivo disso é que esses seguros que são contratados no Brasil, eles são pulverizados lá na Europa em mais de 40 resseguradoras mundiais. Então, aqui ela está pegando este prêmio e pulverizando esse eventual risco futuro de pagar indenização em mais de 40 resseguradoras mundiais com rating, com patrimônio, sobre a ótica mundial de análise, né? Então, é extremamente tranquilo você ter um sinistro de 10 milhões de reais, um sinistro de 100 milhões de reais, que não vai haver problema nenhum. A seguradora vai honrar porque ela, sim, vai pagar uma parte daqui no Brasil e a outra parte vai ser feita a retrocessão e buscar esse dinheiro lá fora. Então, infelizmente, a indústria brasileira, embora são multinacionais com filiais no Brasil, é extremamente forte. Então, podemos ficar tranquilos que elas têm apetite para isso. Mas, Marcelo, eu tô achando que você tá muito... A tua vida aqui no programa aqui tá muito fácil. Eu quero tirar de você aquela sacada que vale 1 milhão. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou emendar 3 questões aqui para te fazer uma pergunta. Você, sendo corretor de seguros, e você quer iniciar essa jornada de venda desses produtos para o mercado. Você, Marcelo, quais são as 3 dicas, quais são os 3 passos principais que o corretor tem que adotar para ele ter sucesso nesse tipo de operação? Beleza. Conta para a gente. Primeiro, ele é um produto complexo. Segundo, ele é um produto lento de maturação no sentido de todo o processo, né? Normalmente, para você fechar uma apólice, dando tudo certo num ambiente macroeconômico tranquilo, pode levar de 90 a 180 dias, normalmente, e em alguns casos leva-se 2 anos para se fechar um seguro de crédito. Porque o nível de informação, o nível de disclosure, o nível de confiança que existe entre o corretor, que você está falando com quem manda na empresa, é o presidente, é o CFO, são os diretores. Então, você está pegando empresas de médio e grande porte, que tem a sua governança corporativa. Então, você tem, muitas vezes, que assinar documentos, NDAs e assim por diante, para que você possa seguir, passar as informações. Imagina você pegar informações e passar para um concorrente, né? Então, as empresas têm muito medo desse negócio, né? E, principalmente, eles têm que abrir informações contábeis, né? Porque a seguradora vai olhar tanto a empresa que está contratando o seguro, quanto também a empresa que eles vão analisar, né? Então, o corretor de seguros, ele tem, como falamos, ele tem mais de 1 milhão de CNPJs para operar no Brasil e tem pelo menos aí uns 10, 15 mil CNPJs na exportação. Então, você imagina que, por mais que você imagine aí que tenha 20, 30 mil corretores no Brasil, tem campo para todo mundo.
Isso não tem dificuldade nenhuma. Agora, o mais importante é conhecer o produto. E aí você tem aí meia dúzia de seguradoras, do qual cada uma tem uma característica, cada uma tem um clausulado, né? Embora a essência do seguro é uma só, mas cada uma tem a sua forma de cobrir, tem a sua forma de carência, tem a sua forma de bônus, tem a sua forma de taxa, a forma de cobertura. Então você precisa ler esses clausulados todos e entender. E depois você transmitir essa segurança para o cliente. Ele tem que confiar em você extremamente que aquilo que você está falando realmente é o certo, é o correto, e o que você está falando a seguradora vai entregar. Então você tem um questionário de crédito que ele é preenchido, e é um questionário que vai envolver informações de cadastro da empresa, curva ABC de faturamento e de clientes de pulverização, perdas da empresa, né? Política de crédito. Então, você tem todo um arcabouço de informações que vai fazer com que a seguradora, de posse disso, faça essa subscrição, né? Como a gente já comentou, a dificuldade que tem, né? Muitas vezes o cliente vai passar lá 10, 15, 20 clientes e é muito provável que a metade venha sem limite de crédito. Aí você precisa fazer um trabalho para acessar essas informações, tentar falar com esses clientes, a seguradora se coloca à disposição para ir lá também conversar com o cliente. Muitas vezes também é assinado documentos para que o cliente não quer passar para quem está vendendo, que é o fornecedor, né? Então a seguradora entra no meio, assina lá um NDA para pegar essas informações, enfim, tudo isso leva-se tempo, né? Então, é um seguro que você começa... Você vai ter aí vendas ou comissões entrando, talvez 9 meses, 1 ano depois, né? E aí você visita diariamente tudo, mas sem conhecer as seguradoras, sem conhecer o produto, clausulado, e também entender como é que funcionam as empresas nacionais, e principalmente o mercado de exportação, porque o mercado de exportação é completamente diferente do mercado doméstico. Então, a gente está acostumado a fazer seguro aqui de vida, de carro, de empresarial, de tudo, mas na hora que você vai falar com exportação, todos os termos usados, toda a nomenclatura, as coberturas, a pólice, ela é em dólar, o pagamento do prêmio é em dólar, né? Lá, por exemplo, não tem IOF, aqui tem IOF no domínio. Então, todas essas diferenças e regras são levadas em consideração nesse momento. Então, Pois é. o resto do corretor vai estar aí. Pois é, então, em resumo, você contou, descrevendo esse processo, você já contou o público-alvo, empresas com faturamento acima de X milhões. Isso. Você já contou, já deu a dica aqui, quem são os decisores na empresa, ou seja, via de regra, é a alta administração. Sem dúvida. Você quem contou paga essa conta alta, né? o passo a passo para análise de avaliação do risco e, por sua vez, a continuidade de uma elaboração de proposta e fechamento do negócio, que é algo de longo prazo. E você recomendou que o corretor, ou quem se interesse por esse assunto, estude as apólices. E aí eu vou dizer o seguinte, se eu tivesse uma empresa do tamanho como o Fábio Sorolla, que tem os seus 50 milhões de faturamento, Amanhã eu não iria estudar essas apólices não, Marcelo. Eu ia contratar você para fazer... Para que eu vou ficar debruçado em cláusula, imposto, regra tributária? Eu vou chegar, falar com o presidente, vou lá apresentar uma proposta e vou levar comigo um especialista, cara. Mas, Brancati, isso que está tocando era o que eu ia falar, porque praticamente quase em todos os programas a gente fala da importância do corretor ter uma parceria com outros corretores, em segmento ao qual ele não é especialista, né? Então, o que você está falando, Brancati, faz todo sentido. Eu posso ter um cliente dentro da minha carteira que se encaixa nessa operação, mas eu não sou especialista. Vou procurar quem? Vou procurar o FINAD. Por favor, está aqui à disposição. Inclusive, você tem um plano de saúde, né, Fábio? Por exemplo, uma apólice de saúde numa empresa de varejo que atenda esses requisitos do crédito, você vai jogar a cenoura lá a isca para o decisor para ele falar a esse respeito. Sim. E você não vai falar a esse respeito, você vai levar um cara como o Marcelo que vai dar uma aula para o executivo da empresa. E o mais importante é que você não vai ter a concorrência, porque a probabilidade de ele não ter ou não conhecer o seguro é de 99%. Sim,
Sem dúvida. Quer dizer, é uma novidade que está levando neste momento, até porque o novo normal depois do Covid vai ser o quê? Preocupação e antecipação sobre riscos, né? Então, a gestão do risco e essa parte que a gente comentou que são praticamente 40% dos ativos de uma empresa não estão cobertos por seguro, né? O patrimônio dele está coberto, os equipamentos estão cobertos, os funcionários têm seguro de vida, saúde, tudo, mas o caixa dele está na mão de terceiros e não tem cobertura. E se esse caixa não entrar, ele vai pagar como? Pois é. Ele não paga banco, ele não paga impostos, ele não paga salário, ele não paga nada. Acabou a operação. E muito menos consegue buscar novos fornecedores para ele produzir produtos ou serviços e assim por diante. Verdade. Você trava toda a roda. Então, a seguradora aqui, ela é fundamental para te repor esse capital caso você não tenha. Eu tenho a impressão, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, é uma impressão. As empresas brasileiras, elas são financiadas com um nível de capital de terceiro muito superior que empresas do exterior. É uma visão que eu tenho, não sei se estou certo. Isso é uma realidade, né? Porque o que acontece? Quando o nível de endividamento, a distribuição do capital, ela está desequilibrada, ou seja, o capital de terceiro tem um nível de financiamento da operação da empresa mais elevado do que o mercado tradicional, e isso aumenta potencialmente o risco no caso do crédito, e por sua vez a taxa também vai ser impactada. Confere isso ou não? Não tenha dúvida, porque acontece o seguinte, quanto mais endividada a empresa tiver, né, menor é o limite de crédito dela para fins de risco. E também menor é a capacidade dela como fornecedor de você ter esse dinheiro no caixa. Porque no Brasil o crédito, embora ele seja farto, né, você tem várias opções, mas ele ao mesmo tempo é restritivo. Tanto é que as empresas precisam às vezes ter conta em meia dúzia de bancos para ter o nível de crédito que ela precisa. Porque, lógico, um banqueiro ele vai analisar a empresa sobre a ótica dele, ele vai dar uma boa parte, para não dizer quase que a totalidade, com garantias. E uma pequena parte sem garantia, que um financiamentozinho, um cheque especial, né, um despontinho, alguma coisa nesse sentido. Mas aí o que acontece? A empresa ela precisa vender, ela precisa se alavancar. Então ela vai abrindo em outros bancos para ter o seu recurso de crédito. E o que é pior, agora ela tem agora o seu caixa para pagar isso tudo na mão de terceiros que talvez ela tenha que prorrogar. E se ela prorroga, o banco talvez não prorrogue. Os impostos talvez... Tudo bem, a gente está vendo que está sendo prorrogação, mas e a folha de pagamento? Né? E as taxas? E os juros? E os fornecedores? Quer dizer, então, existe o quê? Uma grande prorrogação de tudo. Mas você vai prorrogar até quando? Em algum momento essa conta vai ter que ser paga. E se alguém que prorrogou não recebeu, como é que ele vai pagar? Puxa, esse é o grande problema. E quais são os principais... Aí ficaria no Deus lhe pague, né, Finardi? Exatamente, É o famoso, né? Deus lhe pague, exatamente. Brancati, deixa eu passar de novo aqui na nossa página. Vamos a lá, Elizabeth Finardi está falando assim: valeu, Marcelo. Isso é para você, viu, Finardi? Não é para o Brancati, não, tá? Beijão para ela. O Sérgio Rigucci também está mandando um boa noite e está falando que é tudo questão de caixa, e realmente é. Sim, grande o João advogado. Batista Oliveira, parabéns, Finardi. Mais uma aula de seguro de crédito. Concordo plenamente, João. Isso mesmo. E o Mário Mariano Machado, muito bom, Marcelo Finardi. Nossa, esse aí manda na Zona Sul de São Paulo, fortíssimo. Ô Marcelo, Finardi, tem uma pergunta aqui do Paulo Sérgio, ele está falando o seguinte: a empresa que contrata esse tipo de seguro, ela tem algum benefício fiscal? Sim. O seguro de crédito talvez seja um dos únicos seguros que, se você opera pelo lucro real, você pode jogar ele em despesa operacional. Os outros prêmios você não consegue, mas no crédito você consegue. Então, esse seria o primeiro impacto fiscal. Mas eu acho que o mais importante é o seu dinheiro no caixa. Sem dúvida. Ô Marcelo, eu ia te perguntar o seguinte, eu gostaria de saber quais são os principais riscos excluídos de uma apólice tradicional, ou não sei se existe uma cobertura básica nessa apólice, mas o que o seguro efetivamente exclui como risco, depois de contratado? Perfeito. Nós temos 3 riscos que envolvem o crédito no mundo. O risco de crédito vale tanto para exportação quanto para o mercado doméstico. O que é o risco de crédito? É
a inadimplência, a mora simples ou a insolvência, recuperação judicial e falência. Segundo risco político. Porque você pode exportar para um país e esse país, porventura, fechar as fronteiras. Automaticamente, esse dinheiro não vai sair. Então, não é um problema de crédito daquele importador. É um problema do país que não conseguiu sair a divisa. Então, você vai receber esse seguro pelo risco político. E o terceiro é o risco extraordinário. O risco extraordinário é o quê? Justamente eventos da natureza, os famosos que a gente conhece aí de tsunami, maremoto e assim por diante. Então, quando você pensa na exportação, você tem que pensar nesses 3 riscos. Imagina você exportar lá para o Japão em 2008 e dar aquele tsunami. Aqueles importadores que estavam ali sumiram. Ninguém pagou aquelas contas. Se você exportou para aquele país naquele momento, lá no sudoeste do Japão, você recebeu pelo seguro de crédito pelo risco extraordinário. Um exemplo. Então, na exportação, vocês têm os 3 riscos. No mercado doméstico, normalmente a seguradora só opera com o risco de crédito. E aí, o que é um risco excluído? Por exemplo, hoje a gente pode pensar que o risco de pandemia ele é um risco excluído das apólices gerais, não só de crédito. Por quê? Porque é efeito catástrofe. E aí você está infringindo diretamente o mutualismo e o capital das seguradoras. Né? Mas como a gente já viu aí pelo seguro de vida, que estava excluído em algumas apólices do mercado local, que já está sendo colocado o risco Covid como ok nas apólices vigentes, e se você for contratar uma apólice nova, pelo menos 60 dias de carência, um exemplo. Então, as seguradoras de crédito elas estão se posicionando que o risco Covid ainda não está sendo considerado como pandemia para fins de negativa, que seria um risco excluído. Né? Aí, outros riscos excluídos que nós temos é o quê? Eventos de catástrofe, de guerras, né? Insurreições, explosões atômicas, que são os tradicionais. Né? E dentro da operação de crédito, nós temos uma coisa chamada de litígio. E isso tem que ficar muito bem claro, principalmente para quem está vendendo o seguro de crédito. Porque nós falamos que a cobertura ela tem que ser uma cobertura líquida, certa, exigível e exequível. Né? Ela tem que ser perfeita, é um quadrinômio. Agora, se você vendeu para alguém e esse alguém, por qualquer razão, abriu lá a mercadoria, abriu o produto e não estava de acordo com o que ele pediu, ele não tem a obrigação de pagar. E aí, quando a gente fala em litígio, nós estamos falando em qualquer, olha só, qualquer discussão de um crédito. Que muitas vezes a fatura que eu não vou estar pagando hoje, esta mercadoria ou esse produto está ok. Mas não quer dizer que a anterior que você me mandou estava em de acordo. Então, eu não vou pagar essa que está ok, porque você está me devendo alguma satisfação das anteriores. Então, certo. Aí o fornecedor fala, não, eu vou então entrar com o sinistro. Ele vai entrar com o sinistro na seguradora, a seguradora vai pegar todo esse processo, né? E vai entrar em contato lá com o devedor. O devedor vai dizer, olha, desculpe, eu não estou com problema de crédito, não estou me negando a pagar, né? Só que a mercadoria que ele me forneceu está em desacordo. Eu pedi mesa preta, veio mesa branca. Eu pedi um produto químico com X percentual de não sei o que, fui colocar aqui na produção, a camisa saiu rosa em vez de preta. Né? Eu fui pegar aqui um produto químico para fazer uma bebida, né, um refrigerante, alguma coisa, e veio em desacordo. Então, eu não tenho... Essa venda não está perfeita. Né? Então, a seguradora, o que ela faz? Ela volta com o fornecedor, que é o segurado, e diz, olha, você está entendendo o que está acontecendo? Aí ela passa a ser o quê? Um mediador dessa situação. E ela tenta resolver esse problema fazendo uma mediação entre o fornecedor e o devedor. Automaticamente, o quê? Se ainda assim persistir este problema, esse litígio ele vai ser o quê? Suspensa essa indenização. E aí passa a ser o quê? Um problema do fornecedor, que está em desacordo com o devedor, de entrar com um processo judicial para ele, que isso pode se perdurar 1 ano, 2 anos, 10 anos. E lá na frente, quando esse projeto foi transitado e julgado, automaticamente alguém vai ser culpado, que pode ser o fornecedor ou o devedor. Caso o devedor venha a perder essa ação,
aí automaticamente ele vai ter que pagar. Se ele estiver insolvente lá na frente ou estiver em mora, porque daqui 10 anos tudo pode mudar, essa fatura volta na vigência desta apólice, porque ela foi suspenso o pagamento, e aí a seguradora vai o quê? Voltar a fazer esse pagamento, porque agora ela passou a ser o quê? Uma venda definitiva, líquida, certa, exigível e execuível. Então, ela é passível de indenização e ela será indenizada 10 anos depois, naquela vigência daquela... 10 anos depois. Que seja 10 anos, 5 anos. Imagina um processo... Imagina um transitado processo, julgado. Imagina um projeto... Você sabe como é o jurídico brasileiro. Você tem embargo, você tem postergação, você tem um monte de coisa. E agora, mais do que nunca, um processo judicial, dado a quantidade de processos que a justiça brasileira vai receber por conta de não pagamentos dos mais diversos contratos, o judiciário brasileiro vai se tornar até mais moroso. Então, um litígio que poderia durar 5, 10 anos, pode durar 15, 20 anos. Perfeito. Mas o importante é, embora seja uma cobertura que foi suspensa, automaticamente, mesmo que esse segurado não tenha mais apólice, não renovou, não importa. Esse litígio vai ficar suspenso, um sinistro em aberto, para ser pago daqui 10 anos, se o segurado ganhar a causa. Que se ele perder, não é uma venda perfeita, não tem por que ter cobertura, esse processo vai ser extinto. Brilhante explanação, Marcelo. Brilhante. E tem uma pergunta aqui que eu estou curioso para compartilhar com você. Duas, na verdade. Uma delas é da Jéssica Martins. Ela coloca o seguinte: queria saber qual a tua opinião sobre o crescimento de seguro em crédito após o Covid, se tem algum tipo de correlação na tua visão. E o Daniel também colocou, nosso grande Daniel Bortoleto, que ele está dizendo o seguinte: as próprias seguradoras poderiam ser clientes desse tipo de seguro? Fiquei muito curioso de saber essa resposta. Bom, vamos lá. A primeira pergunta de quem que é mesmo, perdão? É da Jéssica. Ela quer saber se tem, na tua visão, o Covid tem alguma correlação comercial positiva ou não com o seguro de crédito no Brasil. E o Daniel perguntou se as seguradoras poderiam contratar uma apólice como essa. Tá. A gente já entra na parte do Daniel. Então, o que acontece, né? No momento que você for avaliar esse processo... desculpe, repete a pergunta, por favor, da primeira. Perdão. A correlação de crescimento. É que me fugiu a palavra. Mais do que nunca, eu acho que no Brasil agora, sem exceção, todo mundo sabe o que é correr risco. Então, a gestão do risco agora passa a ser iminente. Aquelas empresas que passaram ao largo com uma inadimplência baixíssima, elas vão ter agora uma inadimplência extremamente elevada sem a cobertura do seguro de crédito. Isso. Então, automaticamente, quando você tem a dor, você vai buscar uma solução, ou porque você sabe que talvez daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, poderá acontecer outras crises econômicas, financeiras, bolsa, enfim, até outras pandemias. A gente não sabe por quanto tempo vai perdurar isso. Então, esta perda que vai acontecer ao longo desse período, desse tempo de pandemia, vai ser muito forte, muito forte. Então, automaticamente, o quê? As empresas vão buscar, sim, seguro de crédito, e eu acho que o crescimento dele agora, se ele levou 20 anos para ter 1.000 apólices, agora você pode colocar aí um exponencial, que para ele multiplicar para 10.000 apólices, talvez leve 2, 3 anos. Excelente. É só de botar. E sobre seguradoras agora? Oi? Sobre as seguradoras, você acha que uma seguradora que tem o exemplo ainda do Daniel, uma fatura de saúde, de um plano de saúde para receber, embora ela esteja protegida pelos cancelamentos contratuais, ela não precisa, ela tem as barreiras do próprio contrato que a protege, né? Nada obriga a seguradora num contrato de inadimplência a partir de determinado período, de acordo com o que reza a pólice, ela continuar prestando serviço. Mas você vê alguma conexão do seguro de crédito com seguradoras ou não?
o que a gente tem que levar em consideração, né? A seguradora, ela prestou um serviço para alguém, né? Então, vamos imaginar o seguinte, que um hospital é um sacado, é um cliente, né? Que, na verdade, quem está com o problema na mão é o hospital que não está recebendo da seguradora. Você concorda? Então, um hospital que tem várias seguradoras, que ele está prestando o serviço, que ele já mandou a nota e que ele vai receber dali 60, 90 dias, isso é passível de seguro de crédito. Ah, tá. Mas com outro enfoque, muito bom. Com outro enfoque. Excelente, excelente. Entendeu? Então, os hospitais podem ser o quê? Segurados, sim, das seguradoras ou de qualquer outro prestador de serviço que ela fez, porque ela tem o quê? Uma prestação de serviço, uma nota fiscal emitida, um serviço prestado entregue, que ele tem lá todos os recibos, as notas, tudo, né? E ele deu o prazo de pagamento para alguém pagá-lo. Isso tudo pode ser analisado por uma seguradora. Se a seguradora vai dar limite de crédito ou não, aí já é outro problema, né? Se haverá apetite ou não. Mas é a figura de uma venda performada. Ou seja, muito bem, muito bem. Mais um mercado aí que você deu dica, ó. Mais um mercado-alvo aí. Não, temos vários mercados-alvos, né? Um outro exemplo, que esse pode não fazer sentido nenhum, mas me veio em mente também. Eu sou um fazendeiro, grande fazendeiro, tenho produção agrícola, cabeça de gado, animal, produção de produção agrícola mesmo, além de pecuária, e eu estou vendendo essa minha produção a prazo, né, eu estou vendendo a produção futura, e eu entreguei essa produção e vou recebê-la lá na frente. Seja ela em exemplo de gado, exemplo de produção agrícola, o que for. Se aplicaria também o seguro de crédito para esse tipo de negociação? Vamos também fazer a mesma correlação com as seguradoras e os hospitais, né? Então, esse fazendeiro, primeira coisa, não pode ser pessoa física, ele tem que ser pessoa jurídica, né? Certo. E ele tem que ter no seu escopo vendas de animais ou vendas de produtos agrícolas, né? Então, e o outro lado quem são os seus clientes, né? São laticínios, são grandes produtores, são abatedores, são distribuidores de alimentos, de produção e assim por diante. Então, certo. É uma relação perfeitamente normal. Do outro lado, você tem o quê? Todas as pessoas que fornecem para o setor agro. E aí, você tem o lado inverso, que é antes desta soja sair, você tem, por exemplo, todos os defensivos que foram vendidos, todos os insumos que foram vendidos, tudo isso é entregue e é dado prazo. Perfeito. E às vezes esse prazo, ele até ultrapassa 1 ano, ele pode chegar até 2 anos, porque você está vendo o efeito safra. Perfeito. Então, se você tiver, novamente, a essência de 2 pessoas jurídicas com vendas performadas ou serviços prestados, com faturamentos naqueles cortes que nós falamos, seja no mercado doméstico ou até mesmo na exportação, de vendas financiadas estarão cobertas. Exceto as vendas à vista e antecipadas ou aquelas vendas em consignação, porque você não transmitiu a posse da mercadoria. Lembra sempre a situação da posse. É alguém que tomou posse de alguma coisa ou de um serviço prestado, que já está de posse disso e tem um prazo a pagar. Perfeito. Isso é recebível, performado, coberto pelo seguro de crédito. E nas duas pontas você tem que ter 2 pessoas jurídicas que nos seus contratos sociais, nos seus objetos sociais, tenham a função disso. De exercer o objeto social. Brancati, eu tenho a impressão que nós vamos ter que trazer o Finardi novamente aqui no programa. Olha a hora, hein? Olha, já passamos do horário. Olha isso, rapaz. A gente vai pensando em algumas coisas aqui e vão gerando as dúvidas. Não, a gente não tocou nem em 10% do assunto que a gente precisaria. Muito bom mesmo. Estou à disposição, meus nobres, para quando vocês precisarem. Fantástico. Obrigado. Acho que a gente já pode ir para as considerações finais, né, Fábio? Podemos, eu só quero dar um recadinho, Brancati, mandar um abraço aqui para o Everton Rocha, da Uphold Contabilidade, que
que é o contador do corretor de seguros, que, aliás, é o nosso contador, né, Marcelo? Um grande abraço para ele. E também quero mandar um abraço também para a Aline, da agência A Montano, que prepara aí nossos materiais com tanto carinho, né? E, Finardi, nós já vamos encerrar o nosso programa. Eu queria que você falasse aí as suas considerações finais. Fica à vontade. Bom, mais uma vez aí agradecer pela oportunidade, eterna gratidão pelo trabalho que vocês fazem, pela oportunidade de a gente estar falando hoje em um momento extremamente, né, que nós estamos passando, vidas sendo perdidas, isso não tem preço, né? E a gente não consegue separar o que é político, o que é econômico, do que é social e assim por diante. Então, a nossa função de estar aqui divulgando informações para que as pessoas possam, né, ver luz no final do túnel, né? E aí eu acho que esse trabalho de vocês toda semana traz, né, segmentos diferentes que mostram para as pessoas que estão o quê? Com necessidade de obter informação, necessidade de saber o que é possível fazer para sair, né? Então, também gostaria de falar que eu tenho um site específico de seguro de crédito, que é o www.marcelofinardi.com.br. Ele tem tudo isso que nós falamos aqui e muito mais. E semanalmente a gente vai colocando ali novas informações. Ali tem os questionários, tem as seguradoras que operam, tem como funciona, dá para fazer cotação, dá para fazer um bate-papo rápido, né? Então, legal. A nossa vida é prestar serviço, seja para o corretor, seja para o cliente final, enfim, a gente está aqui à disposição para atuar aí, e certamente voltarei com o maior prazer, a gente pode criar aí novos webinars com assuntos mais específicos, né? Agora que ficou mais disseminado, mais divulgado o que é o seguro, né? A gente pode criar, inclusive até aí as pessoas que perguntaram, criar aí webinar com assuntos mais específicos. Então, meu muito obrigado, sucesso e vamos em frente aí que a gente precisa correr atrás aí e ajudar naquilo que for preciso. Fantástico. Marcelo, fala o seu telefone para a gente colocar, já colocamos o site aqui, fala o seu telefone para a gente deixar registrado aqui também. É 11 9 8989 2969, São Paulo. Caramba, mas vai gostar de 9 assim, hein? Caramba. Tive sucesso, a felicidade de pegar um telefone bacana. Então, tem aí o site, né? Tem o telefone celular e tem as mídias normais aí, tem LinkedIn, tem Facebook aí, que tem bastante informação sobre o produto aí, sobre o mercado. Legal, Marcelão. Pô, parabéns, hein? Então, vou me despedindo também. Você só confirmou aquilo que nós falamos no início, que você é uma sumidade no assunto, uma referência, trouxe uma aula aqui gratuita, que se fosse uma consultoria teria um valor inestimável aí, então você deu ela de graça. A gente agradece o presente e você realmente é uma pessoa que merece ser ouvida pelo conhecimento que você tem diferenciado. Um orgulho para a gente ter a sua participação aqui, Marcelo. Você realmente muito merece, né, o nosso programa. Então, boa noite a todos. Fica aqui uma recomendação para que todo mundo se proteja e que tenham o restante de semana muito iluminado. Muito obrigado. A todos. Isso aí. E, Finardi, você vai receber uma caneca igual essa aqui, ó, tá? Nossa, eu achei que você ia esquecer, viu? Eu não vi a hora de usar a canequinha com o meu nome aí. Puta, essa, ó, com certeza vai ser todos muito que participam do nosso programa ganham uma caneca. A sua já está reservada também. Muito assim obrigado. Que as coisas acalmarem, eu quero que você volte a falar desse tema, mas fisicamente nos estúdios da Rádio Exclusiva FM, tá bom? Com certeza. Assim que tudo voltar ao normal, nós vamos aí tomar um café e fazer uma live aí. Legal. Com bastante abraço aí. Eu também me despeço por aqui. Marcelo Brancati, muito obrigado. Marcelo Finardi, os Marcelos da noite, muito obrigado pela companhia, pela mentoria que vocês deram aqui pra gente. Semana que vem nós vamos ter um tema muito bacana, que é o marketing digital. Vamos bater um papo com o Thiago de Freitas, especialista nesse segmento. E que todos tenham uma boa semana e Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, até a próxima semana. Abraço. Bye, bye, pessoal.